Existe um conforto na normalidade da vida em uma cidade pequena. Em lugares como Bill City, em Michigan, as vidas se entrelaçam. Os vizinhos se conhecem, as famílias crescem juntas por gerações, e os segredos parecem ter pouco espaço para se esconder. É um lugar onde a comunidade é o alicerce e a confiança é a moeda corrente. Foi neste cenário de aparente segurança que um romance adolescente floresceu. Lauren era uma estudante do ensino médio vivendo a vida que se espera de uma adolescente. Owen era seu namorado, um atleta. O relacionamento deles era o tipo de história de amor jovem que se desenrola nos corredores de qualquer colégio americano. Era doce, inocente e para eles era o centro do seu universo. Eles tinham amigos, famílias que os apoiavam e um futuro que parecia simples e promissor. Mas foi em 2021 que toda essa normalidade foi rompida. Tudo começou como muitas histórias de terror modernas, com uma simples notificação, uma mensagem de um número desconhecido. No início poderia ter sido um engano, um trote, mas aí então veio outra, e mais outra, e mais outra, e outra. As mensagens não eram aleatórias, eram cruéis, pessoais e implacáveis. Alguém, escondido atrás do anonimato de uma tela, havia declarado guerra a esses dois adolescentes. Eles não sabiam, mas estavam prestes a mergulhar em um pesadelo digital que duraria mais de um ano. Um pesadelo que testaria seu amor, destruiria suas amizades e abalaria a confiança em sua própria comunidade. E a fonte desse terror não era um estranho distante ou um colega de classe ciumento. Era alguém que estava no centro de suas vidas, alguém que eles amavam e em quem confiavam implicitamente, alguém que os abraçava em casa enquanto com a outra mão digitava a próxima mensagem de ódio. Esta é a história real e chocante por trás do documentário da Netflix, Número Desconhecido, Catfish na Escola. Uma história que nos obriga a confrontar uma verdade aterrorizante. Às vezes, o monstro não está debaixo da cama. Ele está sentado à mesa de jantar, perguntando como foi o seu dia. Sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Eu sou a Cass. Pega sua pipoca, senta bem confortável, aperta o play. Embarque comigo em mais um caso bizarro, misterioso e assombrosamente, não sei nem que palavra usar, porque esse caso me deixou completamente sem palavras quando eu assisti. Apenas aperta o play e vem comigo nessa jornada pela mente aterrorizante de alguns seres humanos. Bill City é uma comunidade rural no condado de Isabella, no Michigan. É o tipo de lugar onde as notícias viajam rápido e as reputações são construídas ao longo de anos. A Bill City High School é o coração da comunidade, um lugar onde as vitórias no futebol de sexta à noite são celebradas por toda a cidade e os relacionamentos formados nos corredores podem durar a vida toda. Nesse ambiente, Lauren e Owen encontraram um no outro um refúgio e uma parceria. O relacionamento deles começou em 2020. Era mais do que apenas um namoro de colégio, era uma amizade profunda. Eles compartilhavam segredos, apoiavam-se mutuamente nos desafios da adolescência e navegavam juntos pelas pressões sociais da escola. Para suas famílias, eles eram um bom casal. Owen era respeitoso, um bom garoto, já Lauren era inteligente e amável. Não havia drama, nem bandeiras vermelhas. A mãe de Lauren, Kendra Licari, parecia ser a personificação da mãe suburbana solidária. Ela trabalhava como treinadora de basquete na escola e era uma presença constante e positiva na vida da filha. Ela apoiava o relacionamento de Lauren com Owen, recebendo-o em sua casa e tratando-o como parte da família. Vista de fora, a família de Lauren era estável e amorosa, um ambiente perfeito para uma jovem florescer. A comunicação deles, como a de qualquer casal de sua geração, era um fluxo constante de textos, fotos e chamadas. Seus telefones eram uma extensão do seu relacionamento, uma linha direta para o coração um do outro. Era nesse mesmo espaço digital, nesse santuário de intimidade, que o ataque estava prestes a começar. A arma seria um celular, e o campo de batalha seria suas mentes. E as primeiras balas estavam prestes a ser disparadas de um número que eles não reconheciam. No início de 2021, as mensagens começaram. A princípio, eram dirigidas principalmente a Owen. Eram insultos juvenis, mas com um toque de crueldade. Ataques à sua aparência, ao seu desempenho nos esportes, à sua inteligência. Owen, como muitos rapazes da sua idade, tentou ignorar. Provavelmente era um colega de classe com ciúmes, alguém tentando provocá-lo. Mas as mensagens não pararam.
elas se tornaram mais frequentes, mais venenosas. O assediador ou assediadores pareciam saber detalhes íntimos sobre a vida de Owen e Lorraine. Sabiam sobre suas conversas privadas e inseguranças secretas. E foi aí que o ataque se expandiu para incluir Lorraine. As mensagens a chamavam de nomes horríveis, criticavam seu corpo, seu valor. O objetivo era muito claro: humilhar, isolar e, acima de tudo, destruir o relacionamento deles. A campanha de assédio era sofisticada. O assediador não usava apenas um número, usava dezenas de números de telefones diferentes e criava múltiplos perfis falsos no Instagram e no Snapchat. E se passavam por outros adolescentes, criando a ilusão de que Lorraine e Owen eram odiados por um grande grupo de seus colegas. As mensagens eram escritas com gírias e acrônimos adolescentes, uma camuflagem perfeita para esconder a verdadeira identidade do autor. A vida na escola se tornou um campo minado emocional. Cada olhar de um colega era uma fonte potencial de suspeita. O assédio não ficava contido em seus telefones. Ele envenenava suas interações no mundo real. Amizades foram testadas. A confiança que antes era abundante em sua pequena comunidade começou a erodir. Para o jovem casal, o impacto foi devastador. A privacidade deles foi violada. Sua autoestima foi atacada diariamente. O espaço seguro do seu relacionamento foi invadido por um fluxo constante de negatividade. Eles se encontravam discutindo sobre as mensagens, tentando decifrar quem poderia odiá-los tanto. O autor das mensagens não estava apenas enviando insultos, estava manipulando psicologicamente dois adolescentes, semeando discórdia e paranoia em uma precisão assustadora. O ataque estava apenas começando. A avalanche de ódio estava prestes a se tornar uma tempestade de terror em grande escala. Presos em uma teia de assédio, Lorraine e Owen fizeram o que qualquer um em sua posição faria. Tentaram descobrir quem era o responsável. Começou uma investigação amadora, impulsionada pelo desespero e pela paranoia. Eles repassaram listas de contatos, analisaram círculos de amigos, tentaram encontrar um padrão ou um motivo. Quem teria tanto ciúme? Quem teria tanto tempo e energia para dedicar a uma campanha de ódio tão elaborada? As suspeitas, inevitavelmente, caíram sobre outros adolescentes. Talvez uma ex-namorada, talvez um amigo se sentia traído, talvez alguém competindo com o Owen no time de futebol. Ninguém estava imune à suspeita. As acusações, mesmo que não ditas, pairavam no ar, criando uma atmosfera tóxica na escola. Amigos começaram a se afastar, sem saberem quem confiar ou temendo ser a próxima vítima ou o próximo acusado. A comunidade escolar, antes unida, estava completamente fragmentada. Os esforços do casal eram fúteis. Cada vez que bloqueavam um número, um outro novo aparecia. Cada vez que denunciavam um perfil falso, outro era criado. O assediador parecia estar sempre um passo à frente, zombando de suas tentativas de detê-lo. A sensação de impotência era esmagadora. Eles estavam lutando contra um fantasma, uma entidade sem rosto que conhecia todas as suas fraquezas. A situação escalou a ponto de que as famílias se envolveram totalmente. Os pais de Owen e Lorraine se uniram, determinados a proteger seus filhos. Eles foram à administração da escola exigindo algum tipo de ação da escola diante de tal situação. Eles discutiram estratégias, compartilharam informações e tentaram, juntos, desmascarar o culpado. E no centro dessa frente unida estava a mãe de Lorraine. Kendra parecia ser a defensora mais feroz das crianças. Ela expressava sua indignação. Ela consolava Lorraine quando ela chorava por causa das mensagens cruéis. Ela trabalhava com a mãe de Owen, Anne, para reunir evidências. Ela parecia estar movendo os céus e terras para encontrar o monstro que estava aterrorizando sua filha. Ela se ofereceu para ser o ponto de contato, para coletar todas as capturas de tela, para organizar o dossiê contra o assediador desconhecido. Em abril de 2022, o caso pousou na mesa das autoridades locais no condado de Isabel. A princípio, parecia mais um caso de cyberbullying adolescente notoriamente difícil de se resolver. Os perturbadores se escondem atrás de camadas de anonimato, aplicativos de texto que geram números falsos, redes privadas virtuais, que mascaram a localização e perfis de mídia social descartáveis. O promotor local, David Barbary, percebeu a gravidade da situação. Isso não era um trote, era uma campanha sistemática de assédio que havia durado mais de um ano.
Ele tomou uma decisão crucial. Em vez de tratar isso como um problema escolar, ele o tratou como um crime sério e envolveu especialistas. O caso foi então entregue a um analista de crimes informáticos do FBI, que começou a caçada ao fantasma digital. O trabalho do analista do FBI era bastante meticuloso. Ele começou a seguir o rastro de migalhas digitais deixado pelo assediador. Intimações foram enviadas de empresas por trás dos aplicativos de mensagem das plataformas de mídia social. Os investigadores queriam os dados brutos, os endereços de IP associados a cada mensagem cruel e a cada perfil falso criado. Ela usava uma VPN, uma ferramenta que criptografava o tráfego da internet e o roteia através de servidores em diferentes locais, fazendo parecer que as mensagens vinham de qualquer lugar, menos de Beale City. Para o investigador menos experiente, a trilha poderia ter terminado aí, mas o analista do FBI foi mais fundo. Ele começou a cruzar referências de carimbos de data, hora, padrões de atividade e pequenos fragmentos de dados que as VPNs nem sempre conseguem esconder. Lentamente, uma imagem começou a se formar. Apesar do mascaramento sofisticado, os investigadores encontraram o endereço de IP original. O endereço IP que estava enviando as centenas de mensagens de ódio. O endereço IP que estava aterrorizando Lorraine e Owen por mais de um ano. Eles rastrearam esse endereço até um local físico. Os investigadores devem ter verificado os dados 2, 3, 4, várias vezes. Não podia estar certo, não fazia sentido. O epicentro do terremoto de assédio, a fonte de toda a dor e paranoia, não era a casa de um adolescente rival. Não era um café ou uma biblioteca pública. O endereço de IP pertencia a uma única pessoa. A pessoa que havia iniciado a queixa, a pessoa que havia compilado as evidências, a pessoa que se apresentava como a maior aliada das vítimas. Sim, o endereço de IP pertencia a Kendra Licari, a mãe de Lorraine. O monstro não estava à espreita do lado de fora. Ele estava dentro de casa o tempo todo. A revelação atingiu a equipe de investigação como uma onda de choque. O promotor descreveu o momento como surreal. Eles tinham em mãos a prova irrefutável de que Kendra era a autora de cada mensagem vil. Agora, eles enfrentavam a tarefa delicada e terrível de confrontá-la, e pior ainda, de informar as vítimas que as pessoas que elas mais amavam era a fonte do seu maior tormento. Quando confrontada, Kendra inicialmente negou, mas as evidências digitais eram conclusivas. Presa em sua própria teia de mentiras, ela finalmente confessou. Ela admitiu ter usado uma VPN para esconder seus rastros, admitiu ter orquestrado toda a campanha. Sua confissão completa selou seu destino, mas para as famílias envolvidas, o pesadelo estava longe de terminar. Ele estava apenas mudando para uma fase nova e mais dolorosa. Tente imaginar receber essa notícia. Para Owen, foi a revelação de que a mãe de sua namorada, a mulher que o acolheu em sua casa, tinha uma obsessão por ele com uma intensidade muito psicótica. Para Lorraine, a verdade era um cataclisma. A pessoa que a devia proteger, deveria ser a sua protetora incondicional, sua rocha, era a sua maior torturadora secreta. Cada abraço de consolo, cada palavra de apoio de sua mãe durante o último ano foi revelado como um ato de traição doentia. A própria fundação da sua realidade se desfez naquele momento. Anne, a mãe de Owen, que havia trabalhado lado a lado com Kendra, sentiu-se completamente traída. Ela havia confiado em Kendra, compartilhado sua angústia com ela, apenas para descobrir que estava colaborando com a própria abusadora. A comunidade, que havia sido dilacerada por suspeitas mútuas, agora tinha que lidar com uma verdade muito mais sombria e incansável. O relacionamento de Lorraine e Owen, que havia sobrevivido a um ano de ataques externos, não conseguiu sobreviver a tudo. A pressão, o trauma e a complexidade da traição de Kendra era um fardo pesado demais para qualquer romance jovem suportar. O objetivo final do assediador, intencional ou não, foi alcançado. Um vínculo entre os dois adolescentes foi completamente quebrado. Kendra Licari foi presa e acusada de múltiplos crimes, incluindo perseguição de menores e uso de um computador para cometer um crime. A mulher se escondeu atrás de uma tela por tanto tempo e finalmente foi exposta à luz fria e dura da justiça. Mas enquanto o sistema legal começava seu trabalho, as verdadeiras vítimas, sua própria filha, Owen e Chloe, uma amiga próxima do casal, que foi tida como uma das principais suspeitas na época, tiveram que juntar os pedaços de suas vidas estilhaçadas. A questão que pairava sobre todos não era mais quem, mas a pergunta infinitamente mais assustadora: por quê? A identidade do abusador revelada, o mistério se aprofundou. O que levaria uma mãe a infligir tal crueldade à sua própria filha? As autoridades e a comunidade lutaram para encontrar uma explicação lógica para um ato tão ilógico.
A resposta parecia estar em uma teia complexa de controle, doença mental e uma necessidade desesperada de ser necessária. Promotores teorizaram que as ações de Kendra espalhavam uma forma de síndrome de Munchausen, um transtorno psicológico em que um cuidador fabrica ou induz uma doença em alguém sob seus cuidados para ganhar atenção e simpatia. Neste caso, Kendra não estava induzindo uma doença física, mas uma crise emocional e social. Ela criou o monstro do cyberbullying para que ela pudesse ser a heroína que lutava contra ele. Ela era a fonte do problema e, aos olhos de sua filha, a única solução. Sua metodologia era meticulosa. Ela se esforçou para se passar por uma adolescente, usando gírias e abreviações para tornar suas personas falsas mais convincentes. Ela queria que a ameaça parecesse vir de dentro do círculo social de sua filha, maximizando a paranoia e o isolamento. Este não era um crime passional. Foi uma campanha premeditada, calculada e sustentada por mais de um ano. No fundo, o motivo parecia ser o controle. Talvez ela sentisse sua filha se afastando, tornando-se mais independente através de seu relacionamento com Owen. O assédio era uma ferramenta brutal para sabotar essa independência, para destruir o relacionamento que ela via como ameaça a seu próprio papel central na vida de Lorraine. Ao isolar a filha de seus amigos e do seu namorado, Kendra tentava garantir que ela, a mãe, continuasse sendo a figura mais importante e mais influente. Mas também temos um contraponto, onde as mensagens se tornavam um tanto quanto obsessivas dela para Owen. Teve um momento, quando Owen e Lorraine já não estavam mais juntos, que Owen começou a namorar uma menina de outra cidade. E misteriosamente essa menina começou a receber o mesmo tipo de mensagens, falando que ela não deveria ficar com Owen, que o Owen era dessa pessoa, insultando a menina de todo tipo de palavra horrível que você possa imaginar. Esse tipo de atitude abre precedente para um possível descarte de síndrome de Munchausen e colocar Kendra como uma pedófila ou pederastra, com uma obsessão gigantesca por Owen. No documentário, vemos que Owen e a mãe falam que depois começaram a observar atitudes um tanto quanto estranhas de Kendra para com Owen, como por exemplo estar em todos os seus jogos mesmo depois que ele e Lorraine terminaram. Atitudes de sempre querer estar perto, querer estar chamando sua atenção, como se ela também fosse uma adolescente competindo pela atenção dele. Isso, na minha opinião, deixa o caso ainda mais bizarro. O processo legal contra Kendra trouxe a história para o domínio público, chocando a nação. Ela se declarou culpada das acusações. Durante a sentença, o juiz não mediu palavras, descrevendo suas ações como um ato de tormento e manipulação. Ele a sentenciou a um período de prisão, seguido por um longo período de liberdade condicional. A justiça foi servida, mas a sentença da prisão não podia desfazer a dor, nem restaurar a confiança que foi fundamentalmente quebrada. Para Lorraine, o caminho a seguir foi inimaginavelmente difícil. Ela teve que processar não apenas o trauma do assédio, mas a traição final de sua própria mãe. Ela se mudou para morar com seu pai, e o processo de cura envolveria terapia, apoio de outros membros da família e amigos. Uma coragem imensa para reconstruir seu senso de segurança e confiança no mundo. Sua história, embora nascida da escuridão, tornou-se um testemunho de resiliência. Owen também enfrentou um longo caminho de recuperação. Ele foi uma vítima inocente, arrastado para o drama psicótico de uma mulher e forçado a suportar um ano de abuso mental. O fim do seu relacionamento com Lorraine foi mais uma perda em uma longa lista de perdas causadas por Kendra. Para ele, seguir em frente significava deixar para trás não apenas o trauma, mas também o primeiro amor, que foi irrevogavelmente manchado por essa experiência. O documentário da Netflix, Número Desconhecido, Catfish na Escola, é uma história sobre como as ferramentas de conexão que definem nossa era podem ser transformadas em armas de tortura psicológica e serve como o mais sombrio dos contos de advertência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta de conteúdo como esse, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda pra caramba, compartilha o vídeo pra todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!